Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje é um vídeo de resenha e essa resenha é espetacular. Eu garanto para vocês que vocês vão adorar essa obra que eu vou apresentar hoje, para que vocês tenham uma nova oportunidade de conhecer uma obra diferente e ajudar a desenvolver para vocês o hábito da leitura, que é o objetivo principal desse canal. Esse canal posta vídeos todas as sextas-feiras e nós temos tipos de vídeos diferentes. Nós temos a resenha, que é obviamente o carro-chefe do canal. Nós temos indicação de livro, que é uma coletânea que eu faço, né, com os livros que eu li, e dou pequenas dicas para que você possa fazer uma boa escolha de leitura. O canal ainda tem mais dois tipos de vídeo, que são os quiz sobre literatura, obviamente, que são muito interessantes. Eu espero que vocês gostem. E a novidade do canal é comentar alguns temas ligados à literatura, para que vocês se informem, para que vocês consigam aumentar o seu conhecimento sobre esse importantíssimo tema. A literatura é uma ferramenta espetacular para que as pessoas aumentem o seu conhecimento e tenham uma visão mais ampla do universo que as cerca. Sem mais delongas, mas lembrando que eu preciso do seu famoso like, eu preciso que você se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito, e eu preciso que vocês ativem o sininho de notificação para receber as grandes novidades do canal que vem aí, e também distribuir para os seus amigos e toda a sua rede social. Agora sim, vamos à resenha de hoje. Hoje nós vamos apresentar uma obra espetacular. Nada mais, nada menos, ela se chama A Ilha do Dr. Moreau. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1896 e é um romance de ficção cujo autor é H.G. Wells. É aquele mesmo autor da Guerra dos Mundos. Talvez alguns de vocês tenham lido e tenham pelo menos assistido a essa resenha da Guerra dos Mundos. É um pouco na mesma linha, com uma outra abordagem, é uma obra diferente de H.G. Wells, mas eu acho que vocês também vão gostar. Essa obra, A Ilha do Dr. Moreau, ela explora temas de ética científica, teoria da evolução e da humanidade de uma maneira geral. O protagonista dessa obra é Edward Prendick, que é um náufrago que foi salvo numa situação muito complicada em alto mar. Ele foi resgatado e levado a uma ilha do Pacífico, onde reside o Dr. Moreau, o misterioso Dr. Moreau. É um cientista com uma certa fama, mas que foi exilado porque ele realizou muitas experiências não muito bem recebidas pela sociedade. Então ele se sentiu muito diminuído, então ele se exilou nessa ilha para continuar as suas experiências cruéis com animais. O grande objetivo do Dr. Moreau era transformar animais em seres o mais semelhantes possíveis com os humanos. Então essa é a ideia, é a trama original. Um livro de ficção, obviamente. Quando o Prendick chegou à ilha, ele foi salvo por um ajudante, por um auxiliar do Dr. Moreau, que é o Montgomery. O Prendick
chega a essa ilha sem saber onde ia, mas guiado pelo capitão Montgomery, que é um auxiliar, que é um ajudante do Dr. Moreau para essas incríveis e às vezes terríveis experiências. Logo ao chegar, o Prendick percebe comportamentos estranhos entre os habitantes e ouve gritos de agonia de animais, despertando sua suspeita, e ficou muito inquieto, ficou muito preocupado com a situação. Aos poucos, ele descobre que Moreau utiliza a ilha para experimentos com vivissecação, quer dizer, transforma animais em seres humanos animais, vamos dizer assim. O Dr. Moreau, com essas experiências, ele acreditava que pode reformar a natureza dos animais, moldando-os pela dor e pela manipulação física para torná-los racionais e civilizados. Ele impõe, é muito interessante essa parte, ele impõe um código de leis que os seres, que os humanoides, vamos dizer assim, deveriam seguir. Essa lei do Dr. Moreau, imposta aos humanoides, é para forçar esses humanoides a agirem o mais perto possível dos seres humanos. No entanto, logicamente, esses humanoides vivem numa constante agonia devido às suas modificações, e o controle que o Dr. Moreau aplica sobre elas é, como a gente pode se esperar, muito frágil. Nessa ilha ele não tinha condições, recursos materiais para ter um controle mais rígido. Com o tempo, o condicionamento desses híbridos começa a enfraquecer, eles passam a regredir, assumindo comportamentos mais instintivos, vamos dizer assim, mais adequados à sua espécie, que afinal eles eram animais, agora são humanoides, não sabemos. Situação sai do controle, tudo isso acompanhado agora pelo Prendick e de longe pelo capitão Montgomery. A gente não sabe exatamente que apito toca. O caso é que o Dr. Moreau, numa das rebeliões, é morto por uma de suas criaturas, e sem a presença do Dr. Moreau como fator limitante, como opressor, essas criaturas começam a retornar aos seus instintos animais de uma maneira muito descontrolada, destruindo a ordem que obviamente foi imposta artificialmente. O Prendick se vê preso à ilha, lutando para sobreviver, enquanto os híbridos se tornam mais violentos e mais imprevisíveis. Depois de muita luta, depois de muito pensar, o Prendick consegue fugir e retornar à civilização. Mas os horrores que ele passou nessa ilha, que ele assistiu, o afetam profundamente. Engraçado que quando ele retorna à civilização, ele passa a ver o mundo com traços animalescos das pessoas ao seu redor. Então ele compara as pessoas com aqueles híbridos, com aqueles humanoides que ele conviveu por um bom tempo na ilha. E essa é a grande mensagem, né, dessa obra de H.G. Wells, né, no sentido de que o Prendick, aquele náufrago que foi recolhido e levado, não é a contragosto, mas é levado como opção única que ele tinha para aquela ilha, e assiste e sofre todos aqueles horrores. Marca, então, esses traumas marcam profundamente a sua vida, e o que torna o Prendick incapaz de se readaptar à sociedade. O livro questiona profundamente os limites da ciência e da ética. Até onde ciências é aceitável e até onde a ética deve permear os experimentos científicos. Até onde nós, seres humanos, temos direito de tentar manipular a natureza.
Essa obra critica muito a falta de empatia e arrogância científica. O nosso amigo Monroe era um gênio e, como quase todos os gênios, quase todos eu falei, não falei todos, era muito arrogante e tinha a certeza de que os seus experimentos iam poder levar a uma modificação da essência dos seres vivos. Muita pretensão do Dr. Monroe, deu no que deu. O livro reflete também a fragilidade da civilização e da moralidade humana. Então ele permeia, ele fica o tempo todo permeando entre a racionalidade e o instinto e mostrando que essa ambiguidade é muito tênue, é muito complicada e ela pode ser facilmente rompida. Acho que essa é a grande lição que a Ilha do Dr. Monroe vai dar aos leitores. Eu já falei do Dr. Monroe, que é o cientista, que é o grande gênio da história, entre aspas. Já falei do Prendick, que é o náufrago. Já falei do Capitão Montgomery. E vou falar também um pouquinho mais dessas criaturas híbridas de Monroe. Eu já falei que são animais modificados e com o objetivo de que eles se comportem como seres humanos e que consigam seguir algumas leis para reforçar esse comportamento. A princípio eles obedecem às regras, mas à medida que o controle do Dr. Monroe enfraquece, eles começam a regredir e, eu já falei, mostrar os instintos animais. Acredito que esses personagens tenham sido colocados exatamente para representar a complexidade entre a natureza e a civilização. E a queda progressiva desse comportamento humano dos híbridos ilustra o fracasso de tentar forçar uma identidade que não é própria. Isso serve para as pessoas também, pessoal. E no final, eles desafiam a autoridade, que é o Dr. Monroe, regridem ao seu estado selvagem e reforçam o dilema moral do livro. Cada personagem ilustra à sua maneira os limites entre a ciência e a moralidade, a ciência e a ética, tornando-se peças-chave na crítica de Wells sobre o controle humano sobre a natureza. Sobre o autor, falando bem pouco sobre a sua vida e obra, ele nasceu em 1866 e morreu em 1946. Escritor inglês, um dos pioneiros da ficção científica. Eu já falei da Guerra dos Mundos, que foi o livro pioneiro. Depois, nessa esteira, o H.G. Wells escreveu outras obras notáveis de ficção, sempre explorando a ciência, a ética e a sociedade. Ele tinha uma formação inicial em biologia, por isso que ele conseguiu se tornar o mais verossímil, o mais verdadeiro possível, e Wells já se interessava profundamente pelas possibilidades e limitações, né, do progresso científico, e isso influenciou bastante o seu estilo. Existem vários filmes inspirados nessa obra. Um é A Ilha das Almas Perdidas, de 1932, eu não assisti. Parece que é bastante fiel ao livro e é conhecido por a sua atmosfera sombria. Existem pessoas, existem leitores, existem seguidores que gostam de filmes em preto e branco. 1932 pode ser um filme histórico. Eu assisti A Ilha do Dr. Monroe, conservou o mesmo nome da obra, de 1977, que é interpretada pelo Burt Lancaster como o Dr. Monroe. Ele já tinha uma certa idade, em 77,
né? É um ator muito conhecido nessa década de 50, 60 e 70 e tem uma interpretação muito bacana. No filme, o Prendick é conhecido como Andrew Braddock, eles deram uma corrompida na obra original. Mas o filme, para quem quer conhecer, para os leitores mais preguiçosos, eu recomendo porque pelo menos vai conhecer um pouquinho a obra. Existem outras adaptações que eu só vou citar de passagem que são muito controversas. Por exemplo, A Ilha do Dr. Moreau de 1996, estreladas por Marlon Brando como Dr. Moreau. Eu vou dar uma assistidinha, se eu achar nos streamings. E é uma obra que teve muitas mudanças de direção, tinha um problema de orçamento, então parece, a crítica é quase unânime e fala, pô, essa obra não é boa não. Então, vale a pena quem gosta de cinema. Eu estou me especializando em comparar os livros que eu leio às obras do cinema. Só que meu objetivo principal é fazer as resenhas dos livros, não dos filmes. Então, quem quiser pode assistir aos filmes, que não vai perder seu tempinho, não. A Ilha do Dr. Moreau vale muito a pena, principalmente para quem gosta de ficção científica e os temas filosóficos. É uma obra relativamente curta, mas é muito profunda. Ela levanta questões que estão acima do seu tempo, são atemporais, sobre a ética, sobre a moralidade, até onde nós podemos ir com nossas experiências científicas. Então ele é muito hábil, H.G. Wells, em criar esse ambiente de suspense, de horror psicológico, que consegue fazer o leitor ficar muito ligado do começo ao fim da obra. É um livro clássico, continua relevante e por questionar temas atuais e os impactos que ele vem provocando na sociedade desde a sua publicação inicial são praticamente contínuos. Recomendo muito essa obra, pessoal. Se vocês gostaram dessa resenha, se vocês seguem esse canal Livros e Ideias, se vocês chegaram até o final desse vídeo, por favor, deem o seu famoso like, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação para receber as novidades do canal e distribuam para toda a sua rede social e seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!